Afinal, de que lado está a Globo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A TV Globo é, sem dúvida, o maior canal de televisão brasileiro. Sua disparidade para as demais emissoras é um fenômeno exclusivo do Brasil. Em 2019, o Grupo Globo faturou pouco mais de 10 bilhões de reais. Já a Record TV, sua maior concorrente, faturou algo em torno de 2 bilhões, 5 vezes menos que a Globo. Essa diferença fica ainda maior quando comparamos a Globo com a pequena Rede TV, que teve a receita de apenas 300 milhões de reais no mesmo ano, uma diferença de 30 vezes. Além do mais, a Rede Globo é também a segunda maior comunicadora do mundo, perdendo apenas para a ABC dos Estados Unidos. Depois de entender o poder que a empresa tem, é necessário também conhecer as suas origens para sabermos quais as suas reais intenções. Em 1925, Roberto Marinho herdou o jornal O Globo, de seu pai, que o tinha fundado poucos meses antes. Por ser muito jovem e inexperiente, preferiu deixar a administração para Euríclides de Matos e só veio assumir a empresa em 1931. Com o sucesso considerável do Globo, Roberto decidiu se aventurar na rádio e, em 1944, fundou a Rádio Globo no Rio de Janeiro. Não demorou muito para que novas emissoras de rádios fossem inauguradas pelo grupo em todo o Brasil. Logo em 1952, foi fundada a Rádio Globo São Paulo. Curiosamente, ela foi criada no dia 1º de maio, em pleno governo Vargas, data em que o político anunciava suas novas demagogias trabalhistas. O sucesso da empresa permitiu que ela crescesse muito rápido e já em 1965 foi fundada a TV Globo, tema central deste vídeo. Ela foi fundada durante o governo militar e o presidente da época era Castelo Branco. Inicialmente, quase todos os veículos de imprensa elogiaram o golpe dado em 1964 pelos militares, inclusive a Globo. Pasme. Roberto Marinho, por exemplo, defendeu o regime até o seu fim, em 1985. Em 89, o canal de TV foi alvo de inúmeras críticas por ter adulterado o debate entre os ilustríssimos presidenciáveis incorruptíveis Lula e Collor. Naquele tempo, os debates eram gravados e era transmitida uma versão reduzida no dia seguinte. Certamente, Fernando Collor era o candidato que mais agradava ao establishment naquele momento e, portanto, foi favorecido pelos cortes. Por causa desse debate, foi decidido que todos passariam a ser transmitidos apenas ao vivo. Nesse sentido, fica impossível dizer se a Globo é de direita ou de esquerda. Ela age conforme pede o momento e seus interesses mercadológicos corporativistas. Após pouco tempo de funcionamento, a TV Globo já tinha se tornado a maior interseção cultural dentro do território brasileiro. O que um indivíduo do Rio Grande do Sul e um do Amazonas tinham em comum na década de 80? Muito provavelmente, os dois assistiam religiosamente ao Fantástico nas noites de domingo. Não há dúvidas de que o canal acompanhou a vida e moldou o pensamento de gerações inteiras. Certamente você já assistiu a alguma novela da emissora ou a algum jogo de futebol narrado por Galvão Bueno. Por décadas, a vida dos brasileiros foi acompanhada pela programação da Globo. Foi apenas com o surgimento e a popularização da internet nos anos 2000 que a emissora começou a perder espaço. A internet permitiu que os indivíduos pudessem se informar e se entreter com exatamente aquilo que eles procuravam. Eles não eram mais obrigados a assistir a um conteúdo extremamente massificado que tinha de atender necessariamente a maior parte das pessoas. Até pouco tempo atrás, apenas quem estava nos jornais impressos, nas rádios ou na TV tinham voz. Hoje em dia, qualquer pessoa com um celular pode se comunicar com milhões de outras. E isso certamente não agrada nem um pouco à mídia tradicional e ao Estado. É daí que vem um ímpeto quase que visceral no combate às fake news. É óbvio que as pessoas detestam notícias falsas, mas quem dirá o que é falso ou não? O Estado? Isso abre um precedente enorme para a censura, sobretudo contra as pessoas físicas. A mídia tradicional pouco se importa com esse autoritarismo, porque eles são perfeitamente alinhados ao establishment. Por isso, estimulam e reverenciam qualquer medida que dificulte o acesso a informações de veículos alternativos na rede.
Mesmo depois da popularização da internet, a TV Globo ainda mantém parte relevante de seu público. O Jornal Nacional, tradicional programa da emissora, atinge quase 50 milhões de brasileiros diariamente. Ainda hoje você com certeza conhece alguém que deixa a TV ligada na Globo, mesmo quando não está assistindo. Entretanto, é inegável que desde a última eleição presidencial, a emissora perdeu parte significativa da sua audiência, além, é claro, da sua credibilidade. A partir do momento em que Jair Bolsonaro foi eleito, criou-se uma enorme rivalidade entre a emissora e o governo federal. E quando a Globo não gosta de um político, pode apostar que haverá turbulências. Já no primeiro ano de seu mandato, o atual presidente reduziu em 60% a verba publicitária destinada à emissora. Além disso, ele distribuiu essa verba entre suas principais concorrentes, a Record TV e o SBT. Atualmente, ataques são feitos a todo momento por ambos os lados do conflito. No entanto, a emissora tem muito mais a perder com essa disputa. Ela cumpre a função de imprensa, portanto deve permanecer neutra e se atentar somente aos fatos. Porém, não é isso que vem acontecendo. Desde a recente polarização que se intensificou no Brasil, a Globo jogou basicamente toda a sua credibilidade no lixo. Uma parcela relevante da população não confia no que é veiculado pela emissora. Com isso, surgiram os carinhosos apelidos do público brasileiro, como Globo Lixo, Rede Bobo e TV Bolchevique. O canal tem se afundado cada vez mais na lama, tanto em relevância quanto financeiramente. Muitos artistas e jornalistas não tiveram seus contratos renovados e foram mandados embora da empresa. Ademais, a Globo não tem mais os direitos de transmissão da Champions League, da Fórmula 1 e do Campeonato Carioca. Logicamente, a Rede Globo não opera em um ambiente de livre mercado. No Brasil, é necessário que o Estado faça uma concessão para que o empresário possa ter um canal aberto e, portanto, transmitir sua programação ao público. As redes de TV são sustentadas pelo dinheiro que entra com propagandas. Aqueles intervalos comerciais são sua principal fonte de renda. O problema é que grande parte do dinheiro dos canais aqui do Brasil vem do Estado. Apenas com o grande evento de 2020, o governo estadual de São Paulo, por exemplo, entupiu a Rede Globo de propagandas estatais. E isso, logicamente, tem um custo, e por sinal, muito alto. Além disso, a maior parte dos artistas e jornalistas da Globo, pelo menos daqueles que podem se expressar livremente nas redes, é progressista. Alguns exemplos de suas celebridades que estão frequentemente lacrando na internet são José de Abreu, Thaís Araújo e Bruna Marquezine. Em 2019, o narrador Milton Leite, do canal Sport TV, deu a seguinte declaração sobre o ex-presidente Lula. Olha, eu acho que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve em sua história. Ele levou o Brasil a patamares que a gente não imaginava. Em termos de desenvolvimento econômico, abriu oportunidade para as pessoas, criação de universidades, o desemprego que chegou nos seus mínimos. De qualquer forma, não dá para julgar a empresa somente pelas declarações de alguns de seus funcionários. É fundamental perceber a postura da relação de seus jornais e da sua diretoria executiva. Pela forma que a empresa vem se comportando nas últimas décadas, é notório que seus jornais assumiram a oposição ao atual governo. Entretanto, vale ressaltar que, mesmo quando a esquerda esteve no poder, a Globo não deixou de veicular os escândalos de corrupção que envolviam o Partido dos Trabalhadores. Por isso, muitos membros da esquerda afirmam veementemente que a Globo é um veículo de extrema-direita. Dessa forma, é difícil afirmar com certeza a linha política da empresa. Se o governo agradar a emissora, se é que você me entende, ela será uma aliada, como foi, por exemplo, durante o regime militar. Em contrapartida, se o executivo desagradar a emissora, como vem ocorrendo, ela vai dar o seu máximo para exterminar o seu inimigo. Se ela é de esquerda ou direita, é difícil dizer. Mas uma coisa é certa, a TV Globo é extremamente estatista. É lógico que não poderá ser diferente. A empresa depende do Estado para tudo, desde o aspecto financeiro para subsidiá-la até o regulatório.
para esmagar os pequenos concorrentes. Não se lembra que é necessária a concessão do governo para ter um canal de televisão aqui no Brasil? Pois é, isso é um privilégio para poucos. Quando dizemos que o establishment é composto pelo Estado e pelas corporações amiguinhas dele, é a empresas como a Globo que nos referimos. O recado é o seguinte: nem toda empresa privada é santinha, ou aliada às liberdades econômicas ou individuais. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!